Hoje eu vou falar com você sobre clareza e esse é o nosso 7º episódio aqui do aquecimento lá do Produtivo Class. E antes da gente ir direto para o episódio de hoje, eu tenho um convite para te fazer, que é para você participar do Lado Produtivo Class, que é o nosso evento de gestão do tempo, é online, é gratuito, que vai acontecer nos dias 29, 31 de julho e 1º de agosto de 2024, às 12h03, horário de Brasília. Nesse evento, eu vou compartilhar com você os primeiros passos para despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Para você poder participar, eu te convido a você clicar no link na descrição desse episódio ou no link que está no topo dos comentários. Clicar, fazer sua inscrição e eu te vejo lá no evento. Aliás, se é convidado também você participar do canal do WhatsApp para que você receba notificações e avisos, como por exemplo para esses episódios aqui de aquecimento do Lado Produtivo Class. Tá ok? Então vamos para o episódio de hoje. Bom, hoje eu vou falar com você então sobre o segundo pilar da clareza. Desculpa, o segundo pilar do lado produtivo, que no caso é a clareza. Tá certo? Eu mencionei brevemente sobre a clareza em um outro episódio e hoje a gente vai aprofundar um pouco nos conceitos e nos fundamentos básicos sobre a clareza. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast, do aquecimento lá do Produtivo Class. Então vem comigo. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor e autor do livro Lado Produtivo. E aqui no aquecimento Lado Produtivo Class, eu compartilho com você exercícios e regras para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o nosso tema de hoje é clareza, o segundo pilar para você despertar o seu lado produtivo. Ou, em outras palavras, clareza, o segundo pilar para você usar o tempo a seu favor. Em um dos episódios passados, eu falei com você sobre motivação. E quando eu fui falar sobre motivação, eu acabei mencionando um dos princípios da clareza, que era o princípio do propósito. Foi mais um episódio onde eu trouxe conceitos e a relevância da motivação para uma pessoa que quer despertar o lado produtivo dela. E o motivo pelo qual as pessoas não têm motivação, tá ok? No episódio de hoje, a gente vai focar um pouco mais em fundamentos, em conceitos. Mas não só isso. Eu vou compartilhar com você também os primeiros passos para você poder, de certo modo, estar trabalhando a sua clareza. Mas o objetivo principal desse episódio é fazer você sair daqui refletindo que eu realmente preciso construir o pilar da clareza. O pilar da clareza é fundamental para mim que quero despertar o meu lado produtivo. Para mim que quero usar o tempo a meu favor, eu preciso realmente construir o pilar da clareza. E é isso que eu vou falar com você aqui hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta para que todo mundo esteja na mesma página. Aqui nós temos um objetivo, que no caso é você despertar o seu lado produtivo. Certo? Você usar o tempo a seu favor. Para isso, você precisa construir 3 pilares. O primeiro pilar é energia, o segundo pilar é clareza e o terceiro pilar é o foco. A ênfase agora será no pilar da clareza. O que seria clareza? A clareza, ela pode ter 2 definições. É claro que nessas 2 definições, as 2 propostas farão com que você tenha mais clareza, de fato, certo? Se você tiver clareza sobre essas 2 definições, você vai ter, de certo modo, clareza plena sobre o que você quer. A primeira definição de clareza é a clareza no sentido de você saber o que você quer.
E esse saber o que você quer, eu estou me referindo a metas, eu estou me referindo a propósito, eu estou me referindo a objetivos. Uma pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que fala eu quero emagrecer, ela tem clareza do que ela quer. Uma pessoa que fala eu quero faturar 10 mil reais, ela tem clareza do que ela quer. Uma pessoa que fala que quer ter 10 novos clientes no projeto dela, ela tem clareza do que ela quer. Agora, em paralelo a essa definição de clareza, que é a pessoa saber o que ela quer, em paralelo a isso a gente tem uma segunda definição de clareza, um segundo tipo de clareza, que é a clareza de você saber o que você precisa fazer para alcançar o que você quer. O que você precisa fazer para poder alcançar o que você quer? Ou seja, só que para você poder saber o que você precisa fazer para alcançar o que você quer, você tem que saber primeiro o que você quer. Então, baseado no seu propósito de vida, baseado nos seus objetivos, baseado nas suas metas, aí você define as ações que você precisa implementar, que você precisa colocar em prática para, consequentemente, ir em direção às metas que você definiu e assim ter a possibilidade de atingir essas metas e viver o seu propósito de vida. Mas tudo começa então com o primeiro tipo de clareza, que é você saber o que você quer, e uma vez que você tem essa direção sobre o que você quer, depois você vai pensando na possibilidade sobre o que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Bom, então ficou claro para você o que é clareza, você saber o que você quer e depois você saber o que você precisa para você poder alcançar o que você quer. E esse saber o que você precisa fazer para alcançar o que você quer, estou me referindo a tarefas, a compromissos, a projetos, a atividades, a hábitos que você vai estabelecer, que você vai definir em prol de uma meta, em prol de um objetivo, em prol de um propósito. E às vezes as pessoas elas andam pela vida como se não tivesse uma bússola. Elas não têm um porquê. Então às vezes a pessoa está realizando uma tarefa, ela, por exemplo, está escrevendo um relatório, e aí você pode perguntar para ela por que você está realizando essa tarefa. E aí, se ela não tiver clareza sobre o que ela quer, ela talvez não vai saber te responder essa pergunta. E quando a gente fala também sobre priorização, ou seja, você definir qual é a sua prioridade, isso tem como base também você saber o que você quer. Se você, por exemplo, está assistindo esse episódio agora, o que você está demonstrando para mim é comprometimento e que despertar o seu lado produtivo é uma prioridade para você. Agora, e essa prioridade, ela é baseada em você querer despertar o seu lado produtivo. Então você prioriza assistir esse episódio, você prioriza fazer anotações, você prioriza colocar em prática algumas sugestões que eu vou propor aqui. Então, baseado nisso. Então, a clareza. Então, por que você deveria construir o pilar da clareza? Tá? Eu vou te trazer aqui agora alguns motivos pelo qual você deveria construir o pilar da clareza. O primeiro motivo pelo qual você deveria construir o pilar da clareza. O primeiro motivo é realmente a motivação. Motivação é motivo para a ação, motivo para agir, razão para a realização, certo? E quando você está no seu dia a dia e tem ali a lista de tarefas para você poder fazer, e você fala, olha, se eu escrever esse relatório vai me ajudar para que eu consiga ir em direção a essa meta, né?
essa tarefa que eu vou realizar aqui é uma etapa do projeto que eu preciso concluir, e esse projeto é importante para a meta que eu defini. Ou essa atividade que eu estou realizando aqui é importante para me desenvolver habilidades, desenvolver competência, para mim conseguir viver o meu propósito de vida aqui no meu trabalho. Então, quando você tem clareza do que você quer, consequentemente você tem maior motivação para entrar em ação, para realizar as atividades, as tarefas, os projetos, ir aos compromissos, porque vai ter dia que você não vai querer fazer realmente de fato uma tarefa, porque vai ter dia que você realmente não vai querer colocar em prática aquele novo hábito, aquela nova mudança na sua vida. Mas, se você tem uma meta e você pensar com carinho nessa meta que está lá no médio ou longo prazo, pode existir a possibilidade de você realmente colocar em prática, aquilo, certo? Seja um compromisso, seja estar presente em um compromisso, seja executar uma tarefa, ou seja, praticar um novo hábito que você está implementando na sua vida, na sua rotina. Então, o primeiro motivo pelo qual você precisa realmente construir o pilar da clareza é pela motivação. A motivação em relação à realização dessas tarefas, atividades, projetos, compromissos, hábitos, o que você precisa fazer no seu dia a dia. Tá? E o que a gente mais tem no nosso dia a dia, muitas vezes, são coisas para poder fazer. Então, quando a gente precisa de uma motivação, e essa motivação, inclusive, isso responde um porquê. Por que eu estou fazendo essa tarefa? Né? Essa meta que a gente tem, esse propósito que a gente tem, responde essas perguntas. Né? Por que eu estou nesse compromisso? Por que eu estou criando esse hábito? Quando você tem metas, você responde essa pergunta. E aí você, consequentemente, tende a ter mais motivação. Segundo motivo pelo qual você deveria construir o pilar da clareza é que você vai ter uma sensação de controle em relação ao seu tempo. Um dos princípios que eu proponho às pessoas sempre aplicarem na vida delas é o princípio do planejamento. E se você já estudou um pouquinho sobre gerenciamento do tempo, talvez comigo ou com outros especialistas, já leu livros ou pesquisou artigos ou assistiu vídeos sobre gerenciamento do tempo e temas relacionados, é bem provável que planejamento é algo que foi sugerido para você poder aplicar na sua vida. Às vezes você tem um planejamento semanal, né? Você organizar dentro de um planejamento, dentro de uma planilha, organizar as tarefas que você tem para fazer na sua semana, no seu mês ou até mesmo no seu ano. O planejamento, ele tem o potencial, né? Ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas tenham uma sensação de controle em relação ao tempo delas. Porque é justamente isso que acontece. Quando uma pessoa faz um planejamento e ela utiliza de alguns critérios, de alguns artifícios, de algumas estratégias, ela tem a possibilidade de organizar essas tarefas, esses compromissos, essas atividades, esses projetos, de uma forma que ela tem um maior controle em relação ao tempo dela. Ou seja, as tarefas do dia a dia dessa pessoa, elas não simplesmente acontecem. Não, ela tem ali um mapa, ela tem ali um plano que ela vai seguir para poder realizar o que precisa ser feito no dia. E esse mapa e esse plano a gente chama de planejamento. Quando a pessoa tem um planejamento, ela consegue também economizar não só tempo, né? A pessoa economiza tempo quando ela tem um planejamento. Por quê? Porque às vezes ela gastou 1 hora da noite dela para poder, uma noite, né? Ela gastou 1 hora ou 1 hora e meia para poder preencher as informações do planejamento. Mas ela vai utilizar aquele planejamento ao longo da semana dela.
E dependendo das atividades que ela for realizar, até ao longo do mês, até ao longo do ano dela. Então, quando ela faz o planejamento e ela só executa, né, quando chega no dia ela só vai ter que executar, ela não vai ter que especificamente organizar. Tá? Ela só chega e ela executa, e ela pode olhar no planejamento e executar aquelas tarefas, o que vai economizar tempo. É claro que imprevistos acontecem, e mais um motivo para a pessoa utilizar um planejamento, porque se aconteceu um imprevisto e ela não pode realizar determinada tarefa naquele momento, por algum motivo que seja, ela pode, por exemplo, olhar no planejamento e ver qual que é a próxima atividade e executar ela naquele lugar, no lugar daquela outra atividade. E o que fazer com aquela outra atividade? Aí ela pode remarcar ela ou ver a possibilidade de fazer ela em um outro momento. E, gente, não é que é as mil maravilhas, tá? Ter um planejamento, tá ok? E é claro que a gente não vai seguir exatamente à risca um planejamento. Como eu mencionei, imprevistos acontecem. E muitas pessoas ficam estressadas quando os imprevistos acontecem. E é justamente por isso que você tem um planejamento, você pode ir para a próxima tarefa e ver depois a possibilidade de remarcar aquela atividade, aquele compromisso que não pôde ser feito naquele momento. Mas o que o planejamento também nos dá é a possibilidade de nos adaptar realmente ao contexto e à situação em que nós estamos. Então, o planejamento ele é algo que nos faz ter clareza sobre o que precisamos fazer para alcançar aquilo que a gente precisa fazer. E claro, a gente não vai só criar novos hábitos para poder atingir nossas metas, certo? Existem tarefas de ocupação que a gente às vezes vai precisar fazer, como por exemplo, jogar o lixo fora, lavar o carro, mas existem formas mais estratégicas para a gente poder organizar as tarefas de uma forma que a gente coloque tanto tarefas de ocupação, como por exemplo jogar o lixo fora, como por exemplo lavar o carro, ou como por exemplo organizar a casa, mas também organize os principais objetivos que você tem para realizar, os projetos, os compromissos, as reuniões de trabalho, enfim, para você estruturar de uma forma que seja melhor para você e mais eficiente para você. Então, às vezes a pessoa pode perguntar se é possível uma pessoa controlar o tempo dela. E a resposta é sim, não. Porque não é possível a pessoa controlar o tempo porque ocorrem vários imprevistos. Então, não tem como a pessoa controlar especificamente o que ela vai fazer. Só que, ao mesmo tempo, quando eu falo que é possível sim a pessoa controlar o tempo, então quando eu falo que sim, é possível a pessoa controlar o tempo, eu estou me referindo também à pessoa assumir a responsabilidade em relação ao tempo dela, em relação a como que ela está utilizando o tempo dela. Porque imagina você chegar no dia e você não sabe exatamente o que você tem para fazer no dia. As tarefas que aparecer você faz, o que tiver que estudar você estuda, o que aparecer ali, aí a pessoa fica muito focada nas urgências e ela ignora o que é uma prioridade, o que é mais importante, o que vai contribuir de fato para que ela atinja a meta. Às vezes essa tarefa é ignorada pelo fato de que a pessoa não tem uma organização em relação ao que ela vai fazer. Tá? Eu estou dizendo que urgências não vão acontecer. Gente, podem acontecer urgências. E justamente, as urgências elas podem acontecer justamente pelo fato de que às vezes a pessoa ela não faz um bom planejamento em relação às tarefas dela, em relação ao tempo dela. Porque às vezes ela procrastina tanto por não saber o que é importante para ela fazer. E aí, por ela procrastinar, aquela tarefa acaba se acumulando até o ponto em que ela se torna urgente, o prazo para poder realizar ela se torna muito curto, e aí a pessoa joga o que
que é urgente no lugar do que é importante. E aí o que é importante é procrastinado e a pessoa tem que fazer aquela tarefa que é urgente. Então, pelo fato de que muitas vezes a pessoa não faz um planejamento, não faz uma organização das tarefas dela. Então, eu gostaria que você pensasse com carinho na possibilidade de você estar fazendo um bom planejamento, porque isso vai fazer com que você tenha muita clareza sobre o seu dia, não só sobre o seu dia, tá? O planejamento, ele segue alguns critérios, como, por exemplo, você pode fazer um planejamento, ele é sugerido que a pessoa faça ele toda semana. Só que, além de ser sugerido que você faça ele toda semana, dentro dele tem você organizar a sua semana, depois você organizar o seu mês e você organizar o seu ano. Por quê? Porque existem tarefas de curto, que no caso de curto prazo, né, que são as tarefas da semana. Existem as tarefas que são de médio prazo, que são as tarefas do seu mês, e existem as tarefas de longo prazo, que são as tarefas do seu ano. Então tem pessoas que já têm projetos, que já têm compromissos para daqui a 6 meses. Às vezes é um casamento que ela tem que ir daqui a 4 meses. Às vezes é uma reunião que já está marcada para ela ir daqui a 5 meses. Então, ela anota todas essas informações dentro de um planejamento mais focado no ano. E claro, todas essas informações que você anota, tanto de curto prazo, no médio prazo como longo prazo, ajuda na hora de você fazer um planejamento. Tá? As informações do planejamento anual pode passar para o planejamento mensal e assim o planejamento mensal passar para o planejamento da semana. Tá ok? E o planejamento também ele tem uma importância muito grande no sentido de que você não fica guardando aquelas informações na sua mente. Então, às vezes, a gente guarda as tarefas que tem para fazer na nossa mente, o compromisso, e a pessoa acaba esquecendo a data de compromisso, esquecendo o horário, aí ela tem que remarcar, ela tem que reorganizar tudo de novo para poder remarcar. E aí, para poder remarcar uma atividade, às vezes ela tem que desmarcar outra atividade. Então, assim, acaba desencadeando uma série de problemas e isso faz com que a pessoa fique preocupada e estressada. E por falar em preocupação e estresse, a gente vai para o terceiro motivo pelo qual você deveria construir o pilar da clareza. Claro, além de você despertar o seu lado produtivo. E o terceiro motivo é realmente você reduzir as preocupações. Existe um princípio que ajuda as pessoas para que elas consigam reduzir as preocupações. Esse princípio é chamado de princípio da agenda. E quando eu estou falando sobre agenda, o que eu estou me referindo é um espaço onde você vai organizar, de fato, as tarefas, os projetos, os compromissos que você tem para fazer ao longo do seu dia. Tá, mas por que uma agenda me ajudaria a reduzir as preocupações? É muito comum durante a noite as pessoas elas irem dormir um pouco preocupadas sobre o que eu vou fazer no dia seguinte. Inclusive, se você, por exemplo, acessar algum blog sobre produtividade, você pesquisar lá técnicas de produtividade, talvez você encontre uma técnica que é o seguinte: é você acordar pela manhã e você escrever realmente as tarefas que você vai realizar no seu dia. Qual que é o problema de você planejar o seu dia pela manhã? O problema é que você vai gastar energia e vai gastar tempo também para poder escrever aquelas atividades, quando na verdade você poderia estar executando. Então a pessoa gasta ali cerca de 1 hora para poder escrever todas as tarefas, nos mínimos detalhes, o que ela vai fazer no dia dela, né, as tarefas, os compromissos. Então ali ela perdeu 1 hora do dia dela, ao invés dela estar realmente planejando o dia, ela poderia estar executando. E não podemos também ignorar o fato de que a pessoa estava
preocupado. Então, muitas vezes a pessoa vai dormir preocupada sobre o que ela vai fazer no dia seguinte. Porque às vezes surgiu uma nova tarefa para ela fazer, um novo compromisso, ela precisou remarcar alguma coisa. Então, isso já até faz com que eu mencione de novo o planejamento. Por quê? Para você ver como é que os imprevistos do planejamento podem acontecer. Então, durante o dia ali, por mais que a pessoa tenha um planejamento, a pessoa liga para ela e fala, olha, infelizmente a gente vai ter que remarcar o compromisso de amanhã. E a pessoa às vezes dorme com essa preocupação na cabeça, preocupação de outras tarefas, o que ela vai fazer no lugar. Então, quando ela tem um planejamento, fica mais fácil. Só que, o que pode ser interessante, ao invés da pessoa fazer um planejamento? A pessoa ter uma agenda. E ela fazer essa agenda antes de dormir. Por quê? Porque aí ela não vai ter essas preocupações em relação ao que ela vai fazer no dia seguinte. Ela vai dormir mais sossegada. Porque eu anotei. Então, antes de dormir, pegar a agenda e fazer as anotações sobre o que eu vou fazer no dia seguinte. Definir o horário. Definir na frente desse horário a tarefa que ela vai realizar. E no dia seguinte, quando ela acordar pela manhã, ela só executa essa tarefa que ela escreveu. E executar a tarefa que ela escreveu é tão importante quanto ela preencher as informações tão importante quanto a pessoa fazer um planejamento sobre o que ela vai fazer no dia seguinte dela, é importante ela executar. E de novo, pode ser que a agenda também ocorra imprevistos no dia? Sim, por mais que a pessoa tenha um planejamento, depois tenha uma agenda, pode ocorrer imprevistos também. Você pode ter alguma questão que você vai ter que remarcar, as pessoas das quais você vai fazer uma reunião, talvez elas vão ter que remarcar. Talvez a atividade que você ia fazer não vai ser possível naquele momento. Então, assim, são uma série de imprevistos que podem acontecer. Só que você ter um planejamento, você ter uma agenda, é mais importante do que você não ter um planejamento e você não ter uma agenda. Pois a pessoa às vezes vai para o dia sem nenhum controle em relação ao que ela vai fazer. Então, o que acontecer, o que surgir aí eu faço. E não é o que eu faço, não é o que você faz de verdade, esse negócio de o que surgir aí eu faço, que vai te levar em direção ao seu objetivo. Mas sim você escolher a dedo as tarefas específicas que vão te levar em direção ao que você está buscando na sua vida. E se você realmente buscar ter clareza, se você tiver uma agenda, se você fizer um planejamento, se você definir metas, você vai conseguir ter mais clareza. Você vai conseguir reduzir um pouco as preocupações, tá? É claro que no nosso dia a dia a gente tem outras preocupações além do que a gente tem que fazer, além do que a gente precisa fazer. Às vezes a preocupação da pessoa é, e se acontecer um imprevisto? Se acontecer um imprevisto, ela pode fazer a próxima tarefa da agenda, a próxima atividade da agenda. Então, é importante sempre durante o dia a dia você se questionar se o que você está fazendo vai te levar em direção à meta que você vai precisar, que você busca atingir, que você busca, a realização que você busca ter na sua vida. Gente, esse foi o episódio de hoje aqui do aquecimento lá do Produtivo Class. Eu desejo ter cumprido as expectativas de vocês em relação a esse tema proposto, que foi a clareza, o segundo pilar do lado produtivo. Eu acredito que agora tenha ficado muito claro para você realmente a relevância da clareza, a importância da clareza na sua vida, mais especificamente em relação a despertar o seu lado produtivo. A forma com que você utiliza o tempo tem total relação com o que você quer e o que você busca. E se você conseguir gerenciar isso e administrar isso,
com certeza você vai conseguir ter resultados melhores em relação à forma com que você utiliza o seu tempo, sem sombra de dúvida. Então, eu convido você a participar do Lado Produtivo Class. Isso que eu compartilhei aqui com você nesse episódio é apenas a pontinha do iceberg do que a gente vai ver lá no evento. Então, eu te convido a você clicar no link na descrição e também tem um link no topo dos comentários, você se inscreve para você poder participar, tá ok? E eu te vejo no próximo episódio aqui do aquecimento do Lado Produtivo Class. Um grande abraço para você.